Chuva volta a cair em grande volume na Grande Florianópolis. Vários pontos de alagamento foram registrados novamente na região. Em Balneário Camboriú, uma servidora da educação vai tomar a vacina e descobre que outra pessoa recebeu a primeira dose em seu lugar. Elas queriam me dar a segunda dose. Eu falei, como que eu vou tomar a segunda dose se eu não tomei nem a primeira? O hospital pede ajuda para manter o estoque de oxigênio para pacientes na Serra Catarinense. O SCC News está no ar. Olá, boa noite para você que está com a gente, ligado aqui no SCC SBT. Muita informação para atualizar nessa quinta-feira, porque a tarde foi de muita chuva em Santa Catarina. Em Florianópolis, vários pontos ficaram completamente alagados. E o trânsito, é claro, ficou bem complicado. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Graziane Obiali, ela que está aqui no centro de Florianópolis. E já começo te perguntando se a chuva deu uma estiada ou se continua em grande volume por aí, Grazi. Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a chuva está mais fraca, sim, em comparação àquela que caiu durante a tarde, mas segue chovendo em Florianópolis. E hoje à tarde, como você bem falou, a chuva foi tão intensa que causou vários pontos de alagamentos pela capital. A Defesa Civil informou que choveu cerca de 60 milímetros só em Florianópolis. No fim da tarde, inclusive, a Guarda Municipal chegou aí a pedir para que a população evitasse transitar e sair da ilha de Florianópolis em direção ao continente, já que as cabeceiras das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles ficaram completamente alagadas, o que, claro, complicou bastante o trânsito. Vários pontos da região central aqui em Florianópolis também ficaram debaixo d'água, como a Avenida Ercílio Luz e também a região aqui da Beira-Mar Norte. No bairro Coqueiros, na região continental, a mesma situação, muitos pontos de alagamentos. E por volta das 5 horas da tarde, lá no Rio Tavares, naquele elevado que dá acesso ao bairro no sul da ilha, ele também chegou a ser interditado e o trânsito por lá foi desviado para a SC 401, que segue em direção ao aeroporto por conta de todo o transtorno causado pelos alagamentos. A gente tem a informação ainda de que nenhum deslizamento aconteceu. Não tivemos registro de ocorrências também com desmoronamentos, nem famílias desabrigadas. Mas já tivemos sim alerta a respeito dos riscos que pode acontecer, deslizamentos, desmoronamentos em toda a região litorânea, como é aqui na Grande Florianópolis, né, Bruna? Então fica o alerta para a população, caso percebam qualquer sinal de deslizamento, de desmoronamento ou até mesmo esses pontos alagados, entrem em contato com a Defesa Civil ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou 199. Mas eu trago uma boa notícia. Parece que essa chuvarada vai dar uma trégua amanhã e aí os detalhes a gente confere agora na previsão do tempo. Tempo seco nessa sexta-feira. O sol deve aparecer em todas as regiões, mas junto com ele vem a queda nas temperaturas. Uma massa de ar polar chega em Santa Catarina e vai esfriando ao longo do dia. As mínimas vêm durante a noite. As máximas não passam de 24 graus. Florianópolis, mínima de 14. Joinville e Blumenau, máximas de 24. Lages tem friozinho, a mínima de 4 graus e pode chegar aos 14. No sul, em Criciúma, a mínima de 9 graus. E em Chapecó, a mínima é de 8 e a máxima de 17 graus. Bom, a gente já antecipou aí qual é a previsão para sexta-feira, que a situação deve melhorar, mas por enquanto ainda é situação de alerta. Porque não foi somente em Florianópolis essa chuvarada de hoje à tarde. A chuva forte não deu trégua para toda a região aqui da Grande Florianópolis. Essas imagens que você vai ver, a gente recebeu de um morador de Palhoça, o Eduardo Santo. De casa mesmo ele fez essas imagens, filmou a enxurrada de lama na Servidão Manuel Moisés do Espírito Santo, lá na Enseada de Brito, mostrando aí que estava caindo muita água, com muita força, lavando inclusive a terra, levando terra junto, né? E aí é um sinal realmente de alerta para ficar atento para as pessoas que moram em áreas de encosta e tudo mais, porque o solo fica muito encharcado e isso aumenta ainda mais os riscos de deslizamentos. Em Camboriú, no litoral norte, mais de 1.600 pessoas foram atingidas pela chuva e muitas delas estão agora precisando de ajuda. A prefeitura montou uma base para a distribuição de donativos. Podem ser doados água, alimentos
roupas, produtos de higiene e de limpeza. Essa estrutura fica no ginásio de esportes Francisco Duarte de Souza, no bairro Areias, e começa a funcionar já nessa sexta-feira. Para quem precisa de ajuda e também, é claro, para quem pode ajudar nesse momento, está aí o local que você pode levar essas doações, esses donativos para auxiliar as pessoas que foram afetadas pela chuva. Ainda falando sobre isso e sobre as consequências da chuva que vem caindo desde anteontem aqui em várias regiões, em Canelinha, o município que foi mais atingido pela água na Grande Florianópolis, 365 casas foram danificadas, 285 pessoas ficaram desalojadas e 17 desabrigadas, mas aí elas foram abrigadas pela prefeitura. O momento agora é de reconstrução no município. O governador Carlos Moisés anunciou hoje, inclusive nas redes sociais, que o Estado vai repassar R$300 mil para a PAI de Canelinha, já que a estrutura foi danificada e todos os móveis, os equipamentos, a estrutura ficou completamente destruída, então vai precisar ser reconstruída e aí com a doação desse valor pelo governo do estado de Santa Catarina. Já em Brusque, no Vale do Itajaí, as obras de reconstrução da ponte, lembra que a gente mostrou a ponte que caiu ontem? Essas obras continuam em andamento. A repórter Luísa Goulart tem as informações. Nós estamos acompanhando aqui as obras que acontecem nesta quinta-feira na Ponte Prefeito Antônio Rael, entre os bairros Rio Branco e Guarani, aqui em Brusque. Essa ponte cedeu nessa quarta-feira por conta das chuvas excessivas e os moradores aqui do bairro estão sem água. Agora a prefeitura atua aqui na ponte para reestabelecer o abastecimento. Eu vou pedir para o Marcos Fernandes mostrar para vocês como estão as obras nesse momento aqui em Brusque. As obras começaram hoje às 5 horas da manhã, depois deles trabalharem até aproximadamente às 22 horas da quarta-feira. A previsão é que eles coloquem algumas escoras de madeira por cima do rio para abrigar uma tubulação provisória que está sendo colocada ali no local, se vocês conseguirem ver ali, ó, uma tubulação sendo colocada, e a partir disso os moradores terão um reabastecimento de água aqui em Brusque, moradores próximos da ponte. A previsão é que o reabastecimento de água ocorra até o fim da noite desta quinta-feira. Volto com vocês aí para o estúdio. Tomara, né? Ficar sem água é complicado. Olha, ainda hoje uma mulher foi tomar a vacina contra a Covid-19 em Balneário Camboriú e chegando lá, descobriu que alguém já tinha recebido a primeira dose no lugar dela. Na Serra Catarinense tem hospital pedindo doações para comprar, sabe o quê? Oxigênio. Dá para acreditar? Depois do intervalo a gente traz as informações. Até já! De volta com o SCC News e agora a gente vai para a Serra Catarinense porque um hospital da cidade de Otacílio Costa está pedindo doações para comprar oxigênio para os pacientes internados com Covid-19. Quem tem as informações para a gente é a repórter Shaina Marcon. Como é que o hospital chegou numa situação como essa, Shaina? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Olha, o pedido de doações para compra de oxigênio se deve pelos problemas financeiros que o Hospital Santa Clara de Otacílio Costa vem enfrentando. O hospital é uma entidade filantrópica. Há pouco mais de um mês, a Prefeitura de Otacílio Costa decretou a intervenção administrativa, já que a dívida do hospital com fornecedores passa de 6,5 milhões de reais. De acordo com a assessoria, as doações são para a compra de recargas de oxigênio para os cilindros. O hospital tem 21 leitos de enfermaria Covid e gasta, em média, R$1.000 por dia com a compra de oxigênio. As doações podem ser feitas diretamente para a conta bancária da empresa que fornece a recarga de oxigênio. Todos os dias, a empresa repassa para o hospital os valores com a lista de doadores. A situação do Hospital Santa Clara é delicada, mas pelo menos o fornecimento de oxigênio para os pacientes internados na enfermaria Covid está normalizada, não chegou a faltar o insumo. Se você aí de casa quiser fazer a sua doação, o QR Code já está na tela, é só apontar a câmera do seu celular com internet e todas as informações estão lá no portal SCC10. Eu volto com você em Florianópolis, Bruna. Obrigada, Shaina. Shaina Marcon falando aí ao vivo de Lages e trazendo para a gente esse apelo do hospital, que é um hospital filantrópico e precisa de doação para poder manter aí o estoque de oxigênio, situação bem complicada, né? E falando em situação complicada, no litoral norte, em Balneário Camboriú, olha essa história. Uma servidora da educação
levou o maior susto ao ir tomar a vacina contra a Covid-19. Ela descobriu na hora da vacina que alguém já tinha recebido a primeira dose no lugar dela. No posto constavam, inclusive, todos os dados da Juliane, como se ela já tivesse sido vacinada. Olha só o relato que ela mandou para a gente. Eu fui no postinho e lá constava o meu nome, meu CPF, nome da minha mãe, todos os meus dados, que eu já tinha tomado a primeira dose, sendo que eu não tomei. Uma outra pessoa tomou no meu lugar, com meus dados, dia 5 de fevereiro, no posto central da rua 1500. Sendo que hoje que eu peguei a declaração para eu tomar a primeira dose. Elas queriam me dar a segunda dose. Eu falei, como que eu vou tomar a segunda dose se eu não tomei nem a primeira? Uma funcionária da Secretaria da Saúde me ligou falando que confundiram o meu nome, que tem gente querendo tomar mais que uma vez a vacina e que realmente foi confundido o meu nome e que amanhã eu já estou liberada para tomar vacina, que eu posso tomar vacina. Pois é, como a Juliane falou, ela não tomou a vacina, né? Voltou para casa e aí agora ela recebeu essa informação de que pode retornar. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, que explicou que foi uma falha administrativa essa situação que aconteceu com a Juliane. O sistema teria identificado uma pessoa com o mesmo nome que a paciente, que por coincidência já tinha recebido a primeira dose. Ainda informou que a checagem do nome dos pacientes foi intensificada, porque parece que algumas pessoas estariam tentando tomar uma terceira dose. A paciente, então, foi orientada, de acordo com a secretária de Saúde de Balneário Camboriú, e deve retornar para receber o imunizante, é o que a Juliane deve fazer amanhã lá em Balneário Camboriú. E como se não bastasse tudo o que já aconteceu nessa pandemia, agora tem mais uma situação, falando de vacina, né? Algumas pessoas estão escolhendo qual vacina elas querem tomar. Agora você vai entender melhor por que isso não faz sentido. Veja a reportagem. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer. As vacinas que estão sendo aplicadas no país têm diferenças entre elas. Apesar das diferentes tecnologias e níveis de eficácia, não faz uma ser menos segura do que a outra. É o que garante este doutor em saúde pública da UFSC. E todas elas garantem 100% de prevenção para não adoecer gravemente. Elas têm a proteção, a eficácia um pouco diferente, né? Por exemplo, em casos gerais, a Coronavac é por volta de 50%, em casos gerais também a AstraZeneca de 70%, e o que mais as pessoas querem escolher no caso da Pfizer, porque ela tem 95% em caso geral. Em Balneário Camboriú, a prefeitura identificou que pessoas estão apresentando atestados médicos indicando o uso de determinada vacina, sem qualquer justificativa. A gente identificou que as pessoas ligavam nas unidades de saúde, vinham até aqui para saber qual o tipo de vacina, né? Então a gente orienta que a vacina é importante, todas as vacinas têm a sua eficácia comprovada, passaram por aprovação na Anvisa, que é a nossa agência nacional, né, de vigilância sanitária. Atualmente, existem 3 vacinas disponíveis no Brasil pelo Sistema Único de Saúde. A primeira a chegar aqui foi a Coronavac, feita com o vírus inativado. É administrada em 2 doses. A Oxford AstraZeneca é feita através de um vírus geneticamente modificado, também administrada em 2 doses. A última a chegar por aqui é a vacina da Pfizer. É feita através de um RNA mensageiro que manda as informações para o sistema imunológico, que vai agir quando o vírus entrar no corpo humano. Estão para desembarcar por aqui a Sputnik V da Rússia, feita com o vetor viral, e a Janssen da Johnson & Johnson. Esta última administrada em dose única. Apesar das diferenças de eficácia entre elas, todas protegem contra as formas graves da doença, evitando internações e as complicações causadas pelo coronavírus. O governo do estado de Santa Catarina confirmou nesta semana a chegada das doses da Johnson. Essa vacina ela tem uma vantagem em relação às outras porque ela é dose única, não há necessidade de uma segunda dose. E com isso será possível imunizar um quantitativo maior de catarinenses, protegendo-os contra a Covid. Apesar das diferenças entre os laboratórios, todas elas atingem o mesmo objetivo:
imunizar a população em massa e evitar que o vírus continue circulando. Mudando de assunto, foi concluído o inquérito sobre o caso do bebê que morreu por asfixia no início da semana em Siderópolis, no sul do estado. O pai e a mãe foram indiciados pelo crime. O Marco Búrigo tem as informações. Olá, Bruna. A Polícia Civil de Siderópolis concluiu o inquérito policial que apurava as circunstâncias do feminicídio praticado na segunda-feira, no começo dessa semana, contra uma criança de 1 ano e 2 meses de idade. O pai da criança, de 25 anos, e a mãe da criança, de apenas 19 anos, são acusados aí desse crime. E o inquérito policial aponta que o pai foi o responsável e ele vai responder por homicídio qualificado e também por feminicídio, por se tratar de uma menina, né? A mãe também vai responder e pode pegar uma pena também alta, na medida que ela vai responder por omissão dentro desse assassinato, dentro desse homicídio que foi praticado nessa semana em Siderópolis, aqui no sul do estado. O pai da criança pode pegar uma pena de mais de 30 anos, enquanto a mãe da criança, né, com todos os benefícios, a pena mínima, ela é de 12 anos de detenção. Os dois estão presos no Presídio Santa Augusta, aqui de Criciúma. O outro filho do casal está sob os cuidados do Conselho Tutelar. Marco Búrigo para o SCC News. O projeto de benefício emergencial do Estado foi aprovado pela Assembleia Legislativa e agora deve ser sancionado pelo governador para então começar o pagamento. Enquanto isso, os catarinenses já podem se cadastrar para receber essa ajuda. Eu sou o Brian, tenho 33 anos. Desde março do ano passado, com o início da pandemia, eu fui dispensado de uma sorveteria que eu trabalhava e não consegui mais me recolocar no mercado de trabalho. Estou sem o auxílio emergencial do governo federal e aposto que com esse auxílio do Estado as coisas possam ser melhores. Assim como o Brian, milhares de pessoas aqui em Santa Catarina ainda estão desempregadas. E foi pensando nelas que o governo do estado criou um projeto que prevê um auxílio emergencial. Mas nem todos terão direito a receber essa ajuda. Para participar, é preciso estar registrado no Cadastro Único ou ser desempregado de um dos setores afetados pela pandemia e não ter recebido auxílio emergencial do governo federal. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto do governo e nós estamos lançando o cadastro, então, para que a gente possa atender mais de 67 mil famílias com esse projeto que vai trazer dignidade aos catarinenses que perderam renda na pandemia. Para se cadastrar, basta acessar o site SC Mais Renda e preencher os formulários. Com os dados aprovados, as pessoas devem receber um cartão magnético em casa. Com esse cartão, será possível usar o benefício em supermercados, mercearias, padarias, farmácias, restaurantes, sem qualquer vínculo com agências bancárias. O benefício será de R$ 900 pagos em 3 parcelas. A primeira está prevista para o fim de julho. E tem boa notícia para a economia catarinense. As exportações cresceram mais de 30% em comparação ao ano passado. Esse é o assunto de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Boa noite, Bruna. As exportações catarinenses estão num boom fantástico. É isso mesmo. Agora, no mês de maio, num paralelo com maio do ano passado, tivemos um avanço superior a 36%, impulsionado especialmente pela soja, carne de aves, carne suína e motores elétricos. Já no acumulado de janeiro a maio, também cotejando o exercício anterior, pouco mais de 11%. Expressivo. E resultado de quê? Do avanço, do crescimento, do desempenho da economia internacional, especialmente dos dois principais parceiros comerciais do Brasil. A China, a primeira a sair da crise, da pandemia, por ela provocada, é bom lembrar, com o coronavírus, e os Estados Unidos, pelo ritmo que ganhou a imunização, a vacinação e também o pacote econômico anunciado pelo novo presidente. Portanto, Santa Catarina, também no contexto da exportação, que é um perfil essencialmente catarinense, vai muito bem. Obrigado.
Antes de encerrar, imagina você conhecer a sua filha pessoalmente só um mês depois do parto. No Alto Vale, uma moradora de Agrolândia deu à luz enquanto estava internada na UTI Covid do Hospital Regional de Rio do Sul. Só que ela só conseguiu conhecer a filhinha hoje, depois de vencer a Covid. A mãe é a Sirlene, que aparece aí nas imagens, emocionada, é claro, pelo momento. Ela foi internada no fim de abril por causa de complicações no quadro e precisou fazer um parto cesariana da pequena Bianca, ainda quando estava internada. E aí depois, é claro, saindo da UTI Covid, teve a chance aí de conhecer a bebezinha dela, a Bianca. Não deu tempo de mostrar a imagem da Bianca, mas uma fofura, gente. Muito linda essa menina. Então a gente deseja o melhor para a mamãe e para o bebê. E o SCC News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você. Amanhã a gente volta a se encontrar. Encerramos com imagens ao vivo de Lages, na Serra Catarinense. Até mais!